A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM, Agora Patos. Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio. Boa tarde, vereador Zé Gonçalves. Boa tarde, os nossos amigos ouvintes deste programa Agora Patos, que traz as notícias relevantes do mandato deste vereador e também do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Patos. Pois é, depois dessa grandiosa vitória, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente retoma esse programa com o objetivo de divulgar as ações do Partido dos Trabalhadores, não só em Patos, mas na região, e também do nosso mandato na Câmara Municipal de Patos, um mandato que tem sido pautado na luta e na defesa dos servidores e servidoras do município de Patos, dos trabalhadores e trabalhadoras e do povo em geral. Então é importante, a retomada desse programa. A partir de hoje nós vamos fazer realmente esse trabalho, Eu, enquanto vereador, o presidente do PT, Lenildo Moraes, que terá participação efetiva no programa todos os sábados. Então será realmente esse programa para informações da nossa ação na Câmara Municipal e também do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Patos, onde teremos aí a oportunidade de trazer para discutir aqui com a gente as organizações sociais, as organizações do povo, as lideranças comunitárias, as lideranças sindicais, a juventude, as mulheres, enfim, a gente ter uma participação mais coletiva nesse programa e divulgar as nossas ações aqui no município de Patos e também na região. Isso é fundamental. Então, por isso que essa retomada do programa será realmente com esse novo perfil de tratar das questões não apenas de Patos, mas também de toda a nossa região, especialmente em relação às políticas públicas que teremos a partir do dia 1º de janeiro, com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero aqui dar o nosso boa tarde para o companheiro Zé Geraldo, para a Socorro, a dona Geralda lá no sítio São Bento, ao companheiro Roberto Lima, presidente da associação lá do Patativa do Assaré, também presidente da UMAC, companheiro Zé Hilton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos Região, que inclusive está aí com nova sede, vai inaugurar nova sede ali na rua 18 do Forte, Então as entidades realmente, o movimento comunitário vai ter essa nova sede ali, alugada, para justamente tocar o trabalho, Aos companheiros lá do Campo Comprido, os companheiros lá do Mocambo de Baixo, o companheiro Lúcio, o companheiro Tadeu, a companheira Giane Venâncio lá nas trincheiras, presidente da associação, a todas as lideranças comunitárias, sindicais, do povo que estão aqui na escuta do programa Agora Patos. Eu quero trazer aqui, que eu achei interessante demais essa poesia, do nosso companheiro intelectual Sidoval Moraes, professor da UEPB, certo? E é bem curtinha, mas é bem interessante. Ele diz aqui, abre aspas: há 3 coisas desta vida difíceis de compreender. Uma é teimar sem razão, outra é enxergar sem ver, e a pior de todas elas é quem não sabe perder. E é justamente isso, Frei Fábio, que nós estamos observando aqui no Brasil. Porque no último dia 30 de outubro, o povo deu a resposta das urnas. Consagrou, inclusive, a nossa democracia, que está e ainda está sendo arranhada pelo atual presidente da República. O povo foi às urnas justamente para assegurar a nossa democracia. E o que nós estamos presenciando aí é justamente esse terrorismo, que está sendo provocado aí pelos bolsonaristas, e inclusive prejudicando completamente a população brasileira.
né? Nós temos inclusive aqui fatos marcantes, como por exemplo, esse bloqueio das BRs, né? Tem aqui bloqueio de bolsonaristas em rodovia de Santa Catarina impede passagem de grávida em trabalho de parto. Uma mulher em trabalho de parto não conseguiu passar por um bloqueio na BR-101, em Balneário Camboriú, no litoral norte, na terça-feira, dia 1º. Ao tentar chegar ao hospital Ruth Cardoso, após a bolsa estourar, a moradora de Porto Belo, na mesma região, precisou acionar uma ambulância para negociar a passagem e ser conduzida. Mesmo liberados, as barricadas forçaram desvio de rota e atraso no atendimento. O casal ficou preso ao bloqueio na região do Morro do Boi. Por sinal, um nome muito sugestivo para esse povo que estava fechando lá, né? Morro do Boi, que eu nunca vi tanto gado, viu? No local, um grupo insatisfeito com o resultado das eleições fechou a rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado pelo companheiro da mulher. Os bloqueios já resultaram no comprometimento de distribuição de vacinas, falta de combustível em postos e suspensão de viagens de ônibus em diversas cidades. Pacientes que precisam de hemodiálise também não conseguiram atendimento. Os bloqueios ilegais, diga-se de passagem, também impedem que jovem com doença rara receba nutrição que a mantém viva. Pois é, já outra denúncia aqui. Bloqueio de via faz idosa perder exame de câncer. Corrida contra o tempo. Vejamos a situação. Uma idosa de 67 anos, de Itaboraí, Rio de Janeiro, perdeu um exame para o tratamento de câncer, marcado há mais de um mês, por causa dos bloqueios realizados em rodovias. As interdições feitas por grupelhos que não aceitam os resultados das eleições presidenciais têm prejudicado pessoas que precisam dar continuidade a tratamentos de saúde ou acompanhar parentes em hospitais. O relato do problema foi feito pela estudante Alícia Bastos, de 22 anos, neta da paciente. Ela conta que a avó teria de percorrer quase 50 quilômetros para ir de Itaboraí ao Hospital do Câncer, em Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense, onde faria uma biópsia de um câncer de mama. A viagem já estava planejada, mas obstruções na BR-101 e na ponte Rio-Niterói atrapalharam os planos. Estava uma loucura. O rapaz que iria levá-la ao hospital ligou às 5 horas da manhã dizendo que estavam queimando pneus e ele não conseguiria chegar, contou a neta à UOL. E para ela ir para o Rio, São Gonçalo ou Niterói, precisa passar por esse trecho, completou. O exame estava marcado desde o fim de setembro e deveria ser realizado nesta terça-feira. Agora não há previsão de quando a idosa vai conseguir fazer a biópsia, que é uma etapa importante para iniciar o tratamento. A previsão é de que ela consiga um encaixe na próxima semana, ainda assim, o resultado levará mais de 20 dias. Pois é, essas cenas tristes, lamentáveis, que nós estamos presenciando em nosso país. Aí não é o MST, não. Aí não é o PT, não. Aí não são as organizações dos trabalhadores e trabalhadoras, não. Aí são organizações ligadas ao atual presidente, que vai inclusive à televisão, fala 2 minutos, certo? E simplesmente diz que não concorda com isso, que isso é coisa para a esquerda, mas ao mesmo tempo fala só em desobstruir as estradas, mas também as cidades. Nós estamos observando o que está acontecendo em São Paulo. Então veja bem, querem realmente acabar com a democracia em nosso país. Ora, o resultado foi dado. O povo não aceitou mais esse homem que está aí, porque ele massacrou, né? E continua massacrando o tempo todo o povo brasileiro. É essa a verdadeira situação. Vamos ouvir agora o companheiro Manuel Silva, que é cantador de viola. Olha aí como ele vai dizer pra gente umas verdades. Todo mundo
mundo comenta onde eu chego que a pobreza ficou sem ter saída. É tão grande o arroxo por comida, sobe e desce o povo sem sossego. Triplicou cada vez o desemprego, que eu mesmo estou sem paciência. Ninguém quer desejar a permanência de quem vem provocando a crise séria. O Brasil só acaba essa miséria quando Lula entrar na presidência. Sem ter alta demais na gasolina, num governo de paz com mente reta, sem a gente voltar pra bicicleta, fogo a lenha e a luz da lamparina. O Brasil sairá dessa ruína se o seu povo usar inteligência, enxergando com a própria consciência. Vem a ordem e progresso da bandeira. Voltará a pobreza a fazer feira quando Lula voltar à presidência. Dá um freio de vez na infração, pra o Brasil brilhar como um farol. Gasolina, óleo, diesel e etanol, e a pobreza poder comprar bujão. Esperança preenche o coração e o governo exibindo transparência. O fantasma da fome na ausência, que é pra gente no prato ter mistura. E a panela do pobre ter fartura quando Lula voltar à presidência. Mesa pobre sobrando carne assada quando a refeição puder ser feita, porque esse governo da direita diz que é tudo e pra gente não faz nada. Sairá a quadrilha organizada com efeito pior que a pestilência. Voltará quem provou sua inocência numa cela pagando sem dever. E a pobreza sobrar o que comer quando Lula voltar à presidência. A pobreza fica toda sorrindo ao invés de ficar triste e chorando. Sem pedinte na rua mendigando, alimento de preço só caindo. Gasolina parada está subindo e a pobreza passa a ter assistência. Sem ministro econômico e prepotência, castigando a nação deste país. Todo mundo voltar a ser feliz quando Lula voltar à presidência. O Brasil vai sair da tempestade do enorme vulcão da caristia. Sem ministro estourou da economia, provocando a maior desigualdade. Vai o pobre matar sua vontade de comer carne boa na sequência. E amando da mão da providência, entra um presidente bom para o povo. Pobre vai comer carne em vez de ovo quando Lula voltar à presidência. Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Pois é, esse é o Manuel da Silva, né? Cantador de viola, que retratou muito bem a situação que vive o nosso povo, né? Que vive o nosso país. E depois tem uma dele, já depois das eleições, né? Que a gente vai realmente escutar. Mas, meus amigos e amigas, essa greve de caminhoneiros não existe, né? Não existe. Isso aí são as grandes empresas,
São as grandes empresas com caminhões novos que o motorista não tem condições. O verdadeiro motorista não tem condições de comprar um caminhão, porque o diesel está mais caro do que propriamente a gasolina. O dinheiro hoje do frete, né, o que tem de caminhão parado aí não é brincadeira. O diesel é mais caro do que a gasolina e vai estourar tudo. Sabe por que vai estourar tudo? Passou as eleições e ele perdeu as eleições. Essa que é a verdade. Então tem aqui, dirigente dos caminhoneiros condena bloqueios. Abre aspas. São atos contra a democracia. Lideranças de caminhoneiros se manifestaram na última segunda-feira, dia 31, contra o movimento de grupos de caminhoneiros bolsonaristas que fecharam rodovias após a vitória de Lula sobre Bolsonaro para a presidência neste domingo, dia 30. O Wallace Landim Chorão, é o nome do cara, Chorão, presidente da ABRAVA, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, condenou os bloqueios e afirmou em suas redes sociais que não está participando desse ato. Abre aspas. Eu jamais vou organizar um ato contra a democracia. Isso é coisa pequena de parte dos caminhoneiros que apoiam o Bolsonaro e são intervencionistas. Pessoal da extrema-direita que já vinha ameaçando, afirmou em vídeo. É só ver onde estão bloqueando. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. São estados que dão votação massiva para Bolsonaro, disse. Landim diz ainda que podemos estar diante de um ato que está sendo gestado por patrões, o chamado lockout. Abre aspas. Os caminhões que aparecem nas imagens, na maioria, são novos, o que aumenta a suspeita de participação das transportadoras, destaca. Outro ponto é que em Santa Catarina, onde está maior o movimento, o ponto de organização é, na maioria das vezes, em frente à Havan. Aquele velho da Havan, que parece um papagaio, que anda todo de verde, aquela coisa feia. Afirmou, referindo-se à empresa de Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro. Abre aspas aqui. Pessoal, não é o momento de parar este país. Vamos ter responsabilidade de lutar sempre, mas pelo nosso segmento, pelo nosso país. Então vamos aceitar. Isso é a democracia, afirma em um dos trechos do vídeo. Então veja bem, tem um ditado alemão que é interessante. Semelhança, né? Que diz o seguinte, quando as baratas, é um ditado alemão, quando as baratas e os nazistas estiverem nas ruas, é porque os esgotos estão cheios. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Tá certo? Então, quando eles saem dos esgotos, essa turma tem que voltar para os esgotos, porque, inclusive, lá em Santa Catarina, né, a turma lá está praticando mesmo as cenas lá de nazistas, né, com símbolos nazistas. E por aí vai. Não é mais fascismo não, gente, é nazismo. Isso é preocupante. Por isso que a gente tem que defender, acima de tudo, a democracia. Em 2018, quando Bolsonaro ganhou, a gente não aceitou o resultado? E o pior de tudo, estão reclamando aí do ministro do STF e agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, inclusive, foi quem segurou essas eleições, né? O STF que fez cumprir a Constituição, o TSE que fez cumprir a Constituição. O que nós presenciamos, por exemplo, no Brasil, no dia 30, qual o papel da Polícia Rodoviária Federal? Foi justamente de colocar 500 ações. Mais de 500. Mais de 500 ações, 250 só no Nordeste, para impedir que os eleitores fossem votar, para parar ônibus, para pedir documento. E tem vários e vários depoimentos aí. O próprio chefe da Polícia Rodoviária Federal, né, que não tem uma ficha muito boa. Não é bem certo? Bacana, não. Inclusive, mas tem um segredo aqui, né, o sigilo de 100 anos para ele. Mas com o dia 1º de janeiro, Lula vai tirar esse sigilo. Eu estou mais interessado nesse sigilo, é do cartão de Bolsonaro. Porque eu quero saber o que é que Bolsonaro come com esse cartão dele. Né? Porque teve aquele ministro de Lula, Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, que atualmente é deputado federal, comeu uma tapioca e foi um escândalo no Brasil. Né? Uma tapioca que pagou com cartão corporativo. Eu quero saber o que é que Bolsonaro come com esse cartão dele, que ele não quer que ninguém saiba. Eu quero mesmo saber, só o cartão. E aí vem os outros sigilos, né? Sigilos e mais sigilos. E com certeza Lula vai abrir esse sigilo para o povo brasileiro saber realmente o que danado tem que esse povo está escondendo. Eu quero saber o que é que danado ele come com esse cartão, né? Porque o Orlando Silva comeu uma tapioca, foi um escândalo. E o que danado Bolsonaro come que quer esconder do povo, né? Então veja bem,
essa situação ela é lamentável em nosso país. Nós temos aqui, inclusive, né, essa situação, Frei Fábio, do dia da eleição. A Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz em todo canto, só no Nordeste 250. Inclusive os transportes legalizados, que era transporte das prefeituras, de governo do Estado. Exatamente, Gonçalves. E eu ainda quero chamar a atenção para esse movimento desses bloqueios de estradas, de BR, porque a gente para aqui um pouco para lembrar como é que está sendo, e olha, se não fosse mais uma vez a força do Superior Tribunal, do próprio TSE, do próprio Alexandre de Moraes, talvez não tivessem desmanchado algumas barricadas, algumas barreiras que estavam feitas desde a segunda-feira, da última segunda-feira. Porque o tratamento que a gente via aí na televisão era tratamento amigável, tratamento de compadre e comadre, né? Infelizmente é o que a gente viu nesses últimos dias aqui no Brasil. E aí eu me lembro, se fossem dar o tratamento a estes desordeiros, como foi dado lá em Eldorado de Carajás em 1996, eles não estariam bem na fita, não. Mataram 19 sem terras. Exatamente, porque era o pessoal do MST, que inclusive para o atual presidente são desordeiros, mas para esses que estão aí, estão fazendo um movimento patriótico. Como é patriótico? Inclusive tem policial rodoviário federal cortando o alambrado do aeroporto, né, de Guarulhos. Foi filmado, eu estou dizendo aqui porque foi filmado. E aqui, inclusive, né, nós tivemos também aqui em Patos, parada da Polícia Rodoviária Federal, na Cruz da Menina, no Panela Velha, na Paraíba, lá em Cuité. Eles fiscalizando o quê? Né? Porque eram eleitores pobres, porque os ricos vão em seus carros. E os pobres estavam indo realmente nesses transportes públicos, né? Tudo legalizado, tudo organizado, sem nenhuma dificuldade, mas não. Para impedir, não parar, jogaram pesado. Eles jogaram pesado nos estados onde Lula ganhou no primeiro turno. Certo? Inclusive tem aqui a ficha isso aqui eu tenho tudo aqui, gente, porque essas informações que eu estou dando aqui para vocês não é de nenhum portal de esquerda, não. É do G1. Inclusive tem aqui, quem é o chefe da Polícia Rodoviária Federal? Copiado do Lauro Magnago. Ele diz assim, abre aspas, assim chegou a vez do policial rodoviário Silvinei Vasquez, indicado para o cargo por Flávio Bolsonaro. Olha mesmo, um rapaz muito bom, né? Pensa numa indicação boa. Nascido no interior do Paraná, mas criado em Santa Catarina, Vasquez, de 47 anos, segundo dos 4 filhos homens de um motorista e uma dona de casa, é dono de uma biografia profissional pouco recomendável para um agente de lei. Em 1997, com apenas 2 anos de carreira da PRF, Vasquez e outros 15 policiais rodoviários foram acusados de pedir propina para permitir que uma empresa de guincho atuasse nas rodovias federais da região de Joinville, em Santa Catarina. Quem não se submetia à chantagem ilegal era impedido de trabalhar na região. Segundo consta no inquérito, Vasquez ameaçou matar um deles com um tiro na testa, pois nada tinha a perder. Ao investigar o caso, a Polícia Federal descobriu o depósito suspeito nas contas bancárias dos policiais, incluindo Vasquez. A investigação, porém, se arrastou por 8 anos. O Ministério Público Federal só denunciou os policiais em 2009, e 2 anos depois, o Tribunal Regional Federal, TRF, determinou que o crime estava prescrito. Quando é para rico, né? Quando é para pobre, não prescreve, não. Em 2000, Vasquez espancou o frentista de um posto de combustível no interior de Goiás com socos no abdômen e nas costas, depois que o funcionário se recusou a lavar um dos 5 veículos da PRF no posto. A ação criminal por lesão corporal e abuso de autoridade também acabou prescrita. A vítima ganhou o direito a uma indenização de R$71 mil do governo federal e desde 2017 a Advocacia Geral da União cobra de Vasquez o ressarcimento do valor. O policial já foi condenado em primeira instância, mas recorreu ao TRF. O caso fez com que a Corregedoria da PRF e o Ministério da Justiça pedissem a expulsão de Vasquez da corporação. Mas a investigação demorou para ser concluída. E mais uma vez a punição prescreveu. É esse o policial que comanda a PRF e que, ao longo de sua carreira na corporação, respondeu a 8 sindicâncias internas. Quem quiser saber detalhes de cada uma delas só terá acesso aos dados do ano, no ano de 2121, pois o governo federal, para proteger o policial, decretou o sigilo de 100 anos sobre os processos. A decisão do governo foi tomada quando o portal Metrópolis
com base na lei de acesso à informação, pediu para conhecer o conteúdo das sindicâncias. Fecha aspas. Está aqui. Está aqui. Inclusive está divulgando aí nas metrópoles, as emissoras de TV, né? Está divulgando isso aqui. Isso é lamentável, porque eu, sinceramente, nem todos os policiais rodoviários federais têm esse comportamento. É uma polícia realmente brilhante, né? Mas aí tem essa situação, quer dizer, o que aconteceu? O Bolsonaro conseguiu aparelhar a Polícia Rodoviária Federal, expondo esses companheiros e companheiras que tem muita gente boa, especialmente aqui em Patos, pessoas maravilhosas. Agora tem realmente pessoas desse tipo aqui. O próprio chefe da PRF, numa ficha dessa. Então, sinceramente, eu não sei como foi que descobriu tanta gente ruim para colocar nesse governo. Parece que é o modelo de escolha de Bolsonaro, né? É uma Damares que disse que viu Jesus em cima de um pé de goiaba. É umas coisas assim absurdas. Mente descaradamente, gente. Mente descaradamente. Isso não pode continuar, né? Por isso que essa vitória de Lula, no primeiro e no segundo turno, ela foi fundamental para pelo menos a gente ter paz. Essa é a situação. Vamos agora para o Manuel da Silva, que ele canta agora depois da eleição do Lula. Com o apoio de Deus canto e descubro a verdade para o povo do Brasil. Que o fascista soldado do fuzil, o seu ódio satânico eu não encubro. Quando foi dia 30 de outubro, nossa arma do voto foi usada, desmembrando a quadrilha organizada que tangia o Brasil para um grande abismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Pra nos dar permissão, Deus faz que caia do fascismo a máscara mentirosa, da milícia quadrilha perigosa, que o Brasil tem desejo que ela saia. A audácia de Silas Malafaia, que discursa com voz tão alterada, nossa democracia atropelada pelo trem carregado de egoísmo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. O Brasil hoje tem com que se sinta, sem seu povo ficar ameaçado de voltar para o tempo do passado, e sem ter um governo que só minta. Quando foi para votar no dia 30, a nação que estava ameaçada de morrer pela fome ou fuzilada, deu a volta por cima do racismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Confusão nas igrejas tem demais. Dentro dos protestantes e católicos tem diversos pastores diabólicos corrompidos por práticas imorais. Parabéns Alexandre de Moraes por mostrar que a justiça é respeitada. Tirou máscara do rosto da cambada, seguidora do Deus do terrorismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. O soldado do mal que se fez chefe do Brasil no poder executivo, com seu ódio fez pobre de cativo, desde quando tirou Dilma Rousseff
Ainda bem que o nosso STF tem moral onde a lei é aplicada. Nossa democracia é conservada pelo voto secreto e moralismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. O Brasil, dia 30, foi liberto das maldades cruéis da ditadura, do fascismo, do ódio e da tortura, onde o erro do mal era encoberto. Malafaia, um pastor que não é certo, por trás dele tem muita coisa errada. Quando faz oração, Deus não se agrada, invocando ao Deus do paganismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Ninguém tinha fartura nos armários, mereceu mais do que essa derrota. Seu discurso de um grande patriota só entrava nas mentes dos otários. Só deu chance para os grandes empresários, o imposto com taxa dispensada. Um herege de crença desviada que se mostra não ter cristianismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Malafaia pedindo intolerância, defendendo portentos mentirosos, se mostrando ser um dos perigosos, fariseu carregado de arrogância. Bolsonaro, com tanta ignorância, vem pra cima, não quer respeitar nada. Sua face do crime é ocultada pela máscara do seu diabolismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Para sempre a mentira não perdura, dando vez a discurso de heresia. O Brasil, que possui democracia, não quis mais ser sujeito à ditadura. Viu-se o pobre na mesa sem mistura, tudo caro sem ter direito a nada. Inflação fica tão descontrolada como um trem na ladeira do cinismo. Derrubaram a bandeira do fascismo e a mentira caiu desmascarada. Pois é, mais um aí do Manel da Silva. Eu gostei muito desse camarada. Pois, Gonçalves, a gente está falando exatamente sobre a eleição e eu observo que a eleição foi realmente um plebiscito, onde as pessoas puderam avaliar algumas questões. Por exemplo, se você vota consciente, você ia responder às seguintes questões. Você concorda com o fim da correção do salário mínimo e das aposentadorias? Você concorda com a extinção do FGTS? Você concorda com a redução dos salários dos aposentados? Você concorda com o fim do direito a férias para os trabalhadores? Você aceita dar parte do seu salário para o presidente comprar imóveis em dinheiro vivo, as famosas rachadinhas? Você concorda com o sigilo de 100 anos para que ninguém tenha informações sobre a corrupção do governo? Você concorda com o desvio de dinheiro da educação para comprar barras de ouro para pastores ligados ao governo? Você acha certo pagar 400 milhões de dólares para militares amigos do presidente por intermediar a compra de vacinas? Você acha certo atrapalhar as investigações dos crimes cometidos pelos filhos do presidente? Você acha certo promover o garimpo ilegal em terras indígenas e colocar fogo nas florestas, destruindo a Amazônia? Você acha normal ter 33 milhões de brasileiros passando fome? Você concorda com uma canetada dada pelo presidente para soltar um bandido aliado dele, o Daniel Silveira? Você acha justo retirar dinheiro da merenda escolar para dar aos amigos do Centrão fazerem farra? Você é a favor do fascismo, da ditadura e contra a democracia?
Você acha correto pintar um clima entre um homem de mais de 60 anos com uma menininha de 14 ou 15 anos? Você acha correto ameaçar uma mulher de estupro e chamá-la de vagabunda? Você aceita participar de um ritual de canibalismo? Você acha normal um aliado do presidente que se diz defensor da família jogar granadas e atirar de fuzil na Polícia Federal? De que lado você está? Do lado da bondade e do amor ou do lado da maldade e do ódio? Pronto, a decisão do povo brasileiro foi justamente essa. Vamos ter agora uma participação do nosso presidente do Partido dos Trabalhadores no município de Patos, Lenildo Moraes, que foi candidato a deputado federal, que foi um baluarte na campanha de Lula aqui no Sertão, num primeiro turno, num segundo turno, que faz uma avaliação da conjuntura política atual, certo? Das dificuldades encontradas durante todo o processo eleitoral e quais as perspectivas, né, daqui para frente do governo Lula, né, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Boa tarde, Lenildo. Fique à vontade. Boa tarde, Zé Gonçalves. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Espinharas de Patos e do programa Agora Patos. Zé Gonçalves, é uma satisfação, mais uma vez, depois dessas eleições, desse segundo turno, participar deste programa, né, de volta agora, onde a gente vai estar, se Deus quiser, todos os sábados aqui, dialogando, conversando com a população de Patos, conversando com os nossos amigos da zona rural da cidade de Patos, agricultores e agricultoras familiares, conversando com nossos queridos servidores públicos municipais, não só de Patos, mas de toda a região, dos governos do estado, governo federal, enfim, conversando com todos aqueles que estão na linha de frente aí, nossos amigos, comerciantes, do mercado público, dos mercadinhos, das bodegas, os feirantes, mototaxistas, nossos queridos amigos taxistas, onde a gente dialoga, né, permanentemente nas ruas, mas agora no rádio também, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, né, do programa Agora Patos, numa linha mais estratégica também. Mas e ouvintes, eu queria nesse primeiro momento mandar um abraço também para toda a militância de todos os partidos que tiveram conosco no primeiro turno e que tiveram conosco no segundo turno. Aproveito aqui para prestar a minha homenagem, minha gratidão a todos os 7.230 votos eleitores que depositaram um voto de confiança na nossa pessoa quando fui candidato a deputado federal nestas eleições. Foi muito importante para mim essa candidatura, porque foi uma candidatura onde nós discutimos projetos, alternativas, e a população de Patos, os segmentos que votaram com nossa candidatura, votaram de forma propositiva, porque viram na minha candidatura alguém que tinha projeto não só para Patos, não só para a nossa região, mas principalmente para o Brasil e para a nossa Paraíba. Então, minhas homenagens a vocês, meus agradecimentos, porque eu desejo esses votos, né, com muita gratidão a vocês também, que vocês foram votar de forma consciente. Zé Gonçalves, da mesma forma, eu quero cumprimentar e agradecer a todos os 64% de eleitores que votaram em Lula no primeiro turno e os quase 67%, representando em torno de 34 mil votos, que votaram no companheiro Lula, no presidente Lula, no segundo turno. Uma votação magnífica, espetacular. A cidade de Patos demonstrando que é progressista, demonstrando que quis que o Brasil voltasse à normalidade, que quis que o Brasil tivesse um olhar diferenciado para o mundo. O Brasil de Lula certamente vai trazer muito mais dignidade, muito mais esperança, né, para o nosso povo, principalmente para os pobres, para aqueles que mais precisam. Durante a campanha, quantos e quantos pequenos comerciantes, quando eu estava andando ali pelos diversos bairros de Patos, pelo Jatobá, pelo São Sebastião, Vitória, Belo Horizonte, Liberdade, enfim, por todos os bairros da nossa cidade, quando a gente entrava numa pequena mercearia, era aquela reclamação, porque as pessoas não estavam comprando, porque não tinha dinheiro, porque a crise era grande, porque muitas vezes eu cheguei num pequeno mercadinho
eu não vou dizer para não constranger as pessoas, mas a dona do mercadinho começou a chorar porque ela não tinha sequer dinheiro para pagar a conta de luz do mercadinho dela. Ou seja, isso aconteceu em Patos e está acontecendo em várias cidades do Brasil, do Nordeste. Ou seja, o Brasil ficou numa situação de muita dificuldade econômica. E os pequenos, os pobres, com essa carestia, com esse custo de vida, prejudicou em muito essas populações. Então, isso me deixava assim muito triste, né? E ao mesmo tempo até me emocionava também, porque era um sofrimento de uma pessoa que estava trabalhando, que estava tentando sobreviver, querendo ter novos horizontes para a sua família, ou seja, mas sequer naquele momento ele estava sem um dinheiro para pagar uma conta de luz, ou seja, então isso me marcou muito nessa campanha. Dentre outros, quantas e quantas pessoas não chegavam para mim, muitas vezes com necessidade real. Cheguei na casa de um cidadão lá no bairro da Vitória, cheguei lá, a casa estava com a luz cortada há 3 meses, crianças passando necessidade, e a pessoa doente em casa, ou seja, e você se deparar com uma situação como essa, né, e você muitas vezes não poder fazer nada, o mínimo que você poderia ajudar, muitas vezes era paliativo, né? Mas olha, é uma situação triste que a gente está vivendo no Brasil, mas se Deus quiser, agora com a eleição de Lula, isso é muito importante. E Patos deu essa contribuição para que tirasse o Brasil dessa situação. Eu sei que tem muita gente boa que votou em Bolsonaro, que teve os seus motivos, teve as suas compreensões que eu respeito, que eu não quero aqui criticar ninguém, eu quero olhar para frente. Eu sei que tem muitos fascistas, neofascistas dentro desse grupo de Bolsonaro, a gente sabe que tem, mas também tem muita gente boa que votou porque não gosta do PT, porque não gosta do Lula, porque não gosta da esquerda, enfim, tem um argumento que a gente respeita. Mas eu queria muito me dirigir a essas pessoas, tá certo? Que agora é olharmos para frente, agora é olharmos para o Brasil, é fazer com que o Brasil volte a ser feliz, com que a gente volte a ter dignidade, que a juventude possa ter esperança. Então, em Patos, a cidade de Patos deu essa demonstração, mais uma vez. Ganhamos com Haddad em 2018, também com um percentual de 63%, 64% dos votos também, e agora com Lula, com quase 67% dos votos, precisamente mais de 34 mil votos. Então é isso, Zé Gonçalves. Então isso demonstra a capacidade que a cidade de Patos tem em fazer suas escolhas, suas renovações. Em relação às eleições do estado da Paraíba, todos nós sabemos, a população de Patos sabe que no primeiro turno o PT da Paraíba apoiou a candidatura de Veneziano Vital do Rego para governo do estado. Nós tínhamos um candidato a senador, o companheiro Ricardo Coutinho, que infelizmente não teve êxito nas eleições, e nós ficamos nesta chapa. Fizemos campanha, fizemos nossa parte, fizemos nosso trabalho de militância. Eu, que era candidato a deputado federal também, me engajei, me envolvi diretamente na campanha de deputado, de governador, de senador, na nossa candidatura a deputado estadual, que aqui eu quero aproveitar, Zé Gonçalves, para cumprimentar as nossas candidatas aqui de Patos do PT, a deputada estadual, a companheira professora Ana Célia, que colocou o nome à disposição, foi uma guerreira nessa campanha. Também a companheira Edna Ribeiro, que faltando aí pouco mais de um mês para as eleições, ela também disponibilizou o nome também para ajudar o partido, ou seja, quero cumprimentar a companheira Edna Ribeiro, da loja Orizata, que apesar de ser do Vale do Piacó, da cidade de Santana dos Garrotes, também teve uma votação aqui em nossa cidade, mas teve o nome colocado e foi bom para o partido, bom para o processo de democratização interna do partido também, que fez com que a chapa de mulheres pudesse ser contemplada de forma ampla. Tá certo? Muito boa também a participação dessas duas companheiras na chapa do PT estadual, para deputada estadual, não só na cidade de Patos, mas na região como um todo. E ao mesmo tempo,
eu quero aproveitar para dizer que, para o governo do Estado, nós tomamos a decisão de apoiar João Azevedo no segundo turno. Foi uma decisão acertada, uma decisão que foi respaldada pela direção nacional. A direção nacional tinha o entendimento que, após a derrota de Veneziano no primeiro turno, nós não tínhamos outra opção a não ser caminharmos com o governador João Azevedo. Nós já tínhamos sido aliados do governador na eleição de 18, na eleição de 2018. Repito, em 2022, no primeiro turno, tivemos com o Veneziano, mas fizemos um realinhamento político dentro do partido. O partido entendeu que, do ponto de vista programático e pragmático, era muito importante a reeleição de João Azevedo, por nós termos um alinhamento nacional. O vice-presidente de Lula, o Geraldo Alckmin, é do PSB, ou seja, é uma pessoa bem articulada nacionalmente, e está com Lula, né, na chapa, e não faria sentido o PT aqui não apoiar a candidatura de João Azevedo. Eu sei que tem muitos companheiros que foram contra, outros até nem votaram, se abstiveram, mas nós não poderíamos deixar de votar em João Azevedo, não poderíamos deixar de fazer com que a nossa campanha aqui de Patos não desse essa resposta também para que o governador João Azevedo fosse reeleito. Eu sei que a candidatura de João, para muitos, não teve aquela vontade, mas para mim eu tive, porque quando eu entro numa disputa, Zé Gonçalves sabe, né, nosso empenho, né, a nossa cidade toda sabe da nossa participação. Eu, inclusive, nos momentos assim, onde nós estávamos para fazer o apoio, né, a candidatura de João, muitos diziam: não, Leandro, mas vocês aí já tem Nabu, já tem Hugo, vocês não vão acrescentar nada, isso é muito complicado. Eu disse: não, a gente tem que ter humildade. Lula precisa vencer as eleições e Lula precisa de um palanque na Paraíba, e o palanque tem que ser o de João Azevedo. De imediato contactei com o Nonato Bandeira, que era um dos coordenadores da campanha, com Tibério Limeira, que era o coordenador geral. Tive a oportunidade de estar com o governador João Azevedo, junto com o presidente Jackson Macedo e outros companheiros, em João Pessoa, onde a gente foi justamente levar formalmente o apoio do PT à candidatura de João Azevedo. E para nós foi muito bom, sinto-me muito honrado por isso, tá certo? Não tivemos nenhuma discussão de troca de favores, de nada. Nós levamos apenas o apoio formal do partido para a candidatura de João Azevedo, porque foi muito importante. Ele venceu bem em nossa cidade, com mais de 6 mil votos de diferença. Isso foi muito bom. E eu acho que nós estamos de parabéns também, não só nós, mas toda a militância dos partidos, aquelas pessoas que se engajavam, que estavam já com ele no primeiro turno. Isso é muito importante dizer aqui também. Mas política e eleição é soma. Então, a soma daqueles que chegaram no segundo turno fez com que João tivesse na Paraíba mais de 100 mil votos de diferença. Então, isso, para mim, é um dado interessante que tem que ser levado em consideração também. Então, a gente sabe: Leandro, você teve pouco voto, não acrescentou nada da campanha de João. Acrescentou, porque as pessoas que votaram comigo, certamente, muitos votaram com João Azevedo, certamente a maioria votou. Aqueles que votaram no PT, da mesma forma, em todo o contexto estadual. Então, é essa análise que eu faço, e eu quero parabenizar mais uma vez a todos que tiveram diretamente na campanha de João Azevedo. Aqueles que estavam no primeiro turno, que eu não estava, mas reconheço o trabalho, e aqueles que tiveram conosco no segundo turno, na campanha de Lula e João, aqui na cidade de Patos. Então é isso. Agora eu vou só falar um pouco da questão nacional, pós-eleição. É muito importante que a gente faça uma análise do processo que está ocorrendo, sobretudo de domingo para cá, para que a gente possa fazer uma análise, né, do contexto nacional também, do que está acontecendo no Brasil. Um outro tema assim, muito importante que a gente precisa discutir e abordar para todos os nossos ouvintes que estão
pelas redes sociais, e que estão também nos escutando, né, obviamente, né, nas diversas cidades e aqui na cidade de Patos, é a gente abordar a situação das eleições que ocorreu no último dia 30. Foi uma eleição muito apertada, mas também foi muito emocionante. Quem não se lembra da nossa festa lá no Terreiro do Forró, quem não se lembra daqueles momentos difíceis também que a gente passou, quando a gente estava perdendo, aí teve aquela virada e aqueles votos pingando ali. Mas foi muito importante. Nós vencemos as eleições no Brasil com mais de 2.100.000 votos. Gente, não é pouco voto. Se você pegar 2.100.000 e poucos mil votos, é muito voto. É quase a população do estado da Paraíba. Para ser mais preciso, é um pouco mais da metade da população do estado da Paraíba. Ou seja, é muito voto, tá certo? Claro que do ponto de vista percentual, as pessoas identificam, é um percentual de pouco mais de 1%, mas não é só isso. Lula venceu as eleições, tá certo? Com 2.100.000 votos de diferença. E a gente tem que celebrar, tem que comemorar e tem que aceitar a vitória de Lula. Aqueles que não estão querendo aceitar, que estão muitas vezes, no próprio domingo mesmo, bloquearam estradas, alguns caminhoneiros, muitos deles amando dos patrões, não era aquele caminhoneiro autônomo, aquele caminhoneiro que está ali batendo alavanca, como nós chamamos no popular. Quem trabalha com um caminhão sabe, quem é do ramo sabe o que é bater alavanca, dar canto de carroceria, ou seja, quem está ali no dia a dia da luta, tá certo? Muitas vezes engolindo caroço quando vai passar uma marcha para outra, ou seja, então, os caminhoneiros, eles sabem, certo, a importância da profissão deles, da categoria deles para a economia do nosso país, para todos aqueles que dependem, a nossa malha toda rodoviária, dependemos dos caminhoneiros para transportar os nossos produtos, alimentos, remédios, enfim. E alguns, tá certo? Muitos deles amando, tá certo? E isso a Polícia Federal já está investigando, já tem indícios fortes que foram patrões que mandaram eles trancar as BRs, né, as estradas. Isso vai ser averiguado. E outra coisa mais grave, né? O presidente ficou 44 horas precisamente sem reconhecer a derrota. Parabenizar o presidente Lula, a gente já sabe que ele não vai parabenizar, porque ele não é estadista, ele não tem esse compromisso de fazer com que as pessoas observem e vejam, tá certo, que nós estamos numa democracia, que nós estamos num país livre e que a gente precisa respeitar os vencedores. E aqueles que perdem precisam reconhecer a derrota e cumprimentar quem venceu as eleições. Infelizmente, nessas eleições isso não está ocorrendo. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente porque Lula construiu uma vitória coesa, construiu uma coalizão muito forte, uma coalizão de pessoas que têm um compromisso muito forte com a democracia. Está aí o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, que é o coordenador da transição, que já esteve no Palácio do Planalto, já reuniu com o chefe da Casa Civil, que Bolsonaro, inclusive, já cumprimentou na última quinta-feira. Ou seja, isso foi muito importante também. Ou seja, aos poucos a vida está voltando à normalidade. E aos poucos, aqueles que perderam a eleição também estão aceitando. Porque o Brasil não é de uma única pessoa, não é de uma única figura. O Brasil não é de um mito. O Brasil não é de uma lenda ou disso e daquilo. O Brasil tem uma população de 215 milhões de habitantes que querem que esse país tenha progresso, tenha justiça social, tenha espaço para as mulheres, para os homens, para os negros, agricultores, agricultoras, pessoal LGBTQIA+, ou seja, todos aqueles que estão numa sociedade como a nossa, diversa, dialética, precisa de um governo que olhe para todas e todos, das diferentes categorias, das diferentes ramificações.
que olhe para os idosos, que olhe para aquelas pessoas que estão sendo justiçadas diariamente por falta de emprego, que olhe para os servidores públicos, que muitas vezes são massacrados, são desqualificados, são desprestigiados por diversos governos. Então, é este o recado. A eleição de Lula representa tudo isso. Representa a vitória do povo brasileiro. Representa o Brasil sendo respeitado na comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos ligou para Lula, presidente da França, presidente da Alemanha, primeiro-ministro da Inglaterra, ou seja, todos os grandes líderes reconheceram a vitória de Lula e o fortalecimento da democracia no Brasil, mesmo no domingo após a vitória. Então esse é o recado que a gente traz para todos os nossos ouvintes da Rádio Espinhares desse programa, parabenizando os eleitores, mas desejando ao presidente Lula muita paz, muita esperança e muita saúde para que ele possa governar o Brasil nesses próximos 4 anos. Zé, muito obrigado, valeu, estamos aqui sempre, viu? Até sábado, se Deus quiser. Um forte abraço. Agradeço aqui a participação do nosso presidente, Lenildo Moraes, pela essa importante análise de conjuntura. Isso fortalece o nosso trabalho e, com certeza, vamos nos reunir brevemente, né, para unificar realmente o nosso campo de ação aqui no município de Patos e também na região, para tratarmos, inclusive, da participação, né, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Forte abraço, Lenildo. Muito obrigado pela participação. Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Mas para encerrar o programa de hoje, eu vou ler aqui uma poesia de Ramon Medeiros. E de nada adiantou a polícia contra o povo, a eleição continuou e Lula ganhou de novo. Quem não gosta que suporte, nosso grito foi mais forte do jeito que o povo quis. Não digo que Lula é santo, mas uma coisa eu garanto, o povão será feliz. Ódio não nos leva a nada, a não ser a violência. E uma pátria desarmada investe mais na ciência. Que o rancor fique guardado, que tenhamos um só lado, o lado da educação, mais cultura, mais saúde, mais lazer para a juventude e esperança para a nação. É sobre ter liberdade e mais comida na mesa, ver no campo e na cidade, mais respeito à natureza, chega de xenofobia, basta de misoginia, mais respeito, por favor. Tanto faz homem ou mulher, o que o nosso povo quer é somente mais amor. É preciso respeitar as urnas e o resultado, não adianta brigar, é melhor ficar calado, nem tudo é de qualquer jeito, é preciso ter respeito e isso ninguém negocia. Silêncio para os extremos, até porque nós vivemos em plena democracia. Não sai da nossa memória a tremenda grosseria que marcou a nossa história na terrível pandemia. O nosso povo morrendo e o presidente dizendo, vamos tomar cloroquina. Nos bastidores tratava o quanto em dólar sobrava caso comprasse a vacina. Lembro as universidades que sofreram tantos cortes, com tantas dificuldades, mostraram como são fortes. A assistência social, que de forma tão brutal viu seus recursos escassos, o governo quis brincar com a farmácia popular, deixando seus podres traços. Sei que o povo brasileiro ainda se lembra bem, e daí? Não sou coveiro, enquanto morria alguém. No Nordeste, muitas mortes por causa das chuvas fortes que caíram por aqui. Paralelo, o presidente passeava sorridente em seu belo jet ski. Eu não sei, foi o acaso ou foi obra do destino, foi dado basta no atraso pelo povo nordestino, respeitando a divergência, fazendo juiz à essência do autêntico cabra da peste. Fim dessa dor de cabeça e o brasileiro agradeça ao povo bem do Nordeste. Agora o povo respira, já bem mais aliviado, ao saber que o ódio e ira farão parte do passado. Uma campanha gigante e nossa gente brilhante mudaram a trajetória. O povo é vitorioso e de virada é mais gostoso, pois dá mais gosto à vitória. Parabéns ao companheiro aqui, Ramon Medeiros, né, por essa brilhante, né, poesia. Forte abraço a todos e no próximo sábado estaremos aqui, eu e Lenildo e Frei Fábio, com mais um programa Agora Patos. Um abraço, meus amigos, ouvintes desse nosso programa e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Final do programa Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.